Quando a gente fala em processo de enfermagem e SAI, existe uma confusão em relação a esses dois termos, vamos tratar em termos. Quando nós falamos em sistematização da assistência de enfermagem, nós estamos tratando de um processo gerencial macro. Então, nós estamos falando de gerenciamento, tá? Gerenciamento de toda a atividade da equipe de enfermagem. E o que permite nós gerenciarmos essas atividades como equipe de enfermagem são instrumentos da SAI, como, por exemplo, o próprio processo de enfermagem, que é privativo do profissional enfermeiro, as escalas de dimensionamento de pessoal, os protocolos operacionais, as normas. Então, todo esse contexto significa sistematização da assistência de enfermagem, tá? Então, quando nós falamos em SAI, nós estamos falando de um contexto macro, processos de gerenciamento de forma macro. Quando nós falamos em processo de enfermagem especificamente, nós estamos falando de um instrumento metodológico que vai ser realizado intelectualmente, produzido intelectualmente pelo profissional enfermeiro. Nós vamos precisar da nossa equipe de técnico de enfermagem para a implementação dos cuidados e também levantamento de dados, e aí nós temos, portanto, a participação do profissional técnico no levantamento de dados para a primeira etapa, mas quem vai analisar esses dados é o profissional enfermeiro e também do profissional técnico para implementar os cuidados que foram planejados e prescritos pelo profissional enfermeiro. Inclusive, isso cai em concurso, né? Muitas vezes pergunta qual que é a atividade, viu, Yuli? Qual que é a atividade, a participação do técnico de enfermagem no processo de enfermagem, né? O processo, a produção intelectual do processo é privativa do enfermeiro, mas o técnico de enfermagem, ele vai participar na execução dos cuidados que foram prescritos e também no levantamento de dados. Lá nas anotações de enfermagem, nós temos as anotações, fazendo um parêntese, nós temos as anotações de enfermagem e a evolução de enfermagem. As anotações de enfermagem são realizadas não só pelo técnico de enfermagem, mas também pelo enfermeiro. Então, o técnico e o enfermeiro realizam a anotação de enfermagem, que significa descrição de dados brutos, né? Dados que não foram analisados. Dados da forma que foram coletados são descritos. O paciente caiu do leito, esse é um dado bruto, foi escrito de forma simples. Quando nós falamos de evolução de enfermagem, aí sim nós estamos falando da produção de dados privativa do profissional enfermeiro. Quem faz evolução é só o enfermeiro, não é o técnico de enfermagem. Muito embora nós, como enfermeiros, utilizamos as anotações de enfermagem para analisar o contexto que está sendo descrito e, a partir dali, fazer o julgamento clínico, né? Então, quando nós falamos em evolução, nós estamos falando, para simplificar, de uma redação analítica, uma redação que a gente consegue expressar a análise da situação. Então, não é só descrever um dado bruto, mas é descrever um dado e analisar aquele dado. Por que aconteceu, como que aconteceu, quais foram os impactos, então isso é análise. E aí, voltando ao que nós estávamos falando, o técnico de enfermagem levanta esses dados para que a gente consiga analisar, tá? Tudo bem? Até aqui? Tudo jóia? Deixa eu ver se tem alguém ainda solicitando participação. Não, não tem. Então, vamos adiante. Nesse contexto, eu trouxe para vocês esse próximo slide. Todos estão vendo, né, os meus slides? Nesse slide, vocês conseguem ver três situações, três tópicos. Nós temos aqui a sistematização da assistência de enfermagem, nós temos as teorias de enfermagem, teorias de enfermagem, e nós temos o processo de enfermagem, PE é o processo de enfermagem. Eu coloquei os três interligados porque nós não conseguimos fazer um separado do outro. Quando nós realizamos o processo de enfermagem, esse processo de enfermagem ele tem que estar pautado em bases teóricas.
Bases teóricas são as teorias de enfermagem. Se esse processo não estiver pautado em bases teóricas, nós estamos simplesmente utilizando o processo de enfermagem como instrumento metodológico. E aí, ele passa de um instrumento metodológico para um instrumento metodológico e científico, que permite a aplicação do conhecimento técnico, do conhecimento científico, do conhecimento humanístico, para simplesmente 5 etapas seguidas. Então, se nós não tivermos as teorias, essas bases teóricas fundamentando o nosso processo de enfermagem, nós simplesmente estamos fazendo etapas sem ter nenhuma finalidade, tá? E aí, dentro desse contexto de estarem juntos, além do processo de enfermagem e a teoria de enfermagem, as teorias, né? Qual for a que você escolher, nós temos a sistematização, que é o processo gerencial como um todo, tá? A SAI permite, inclusive, que o próprio, nós falamos isso na aula passada, a SAI permite, inclusive, que o próprio enfermeiro consiga executar o processo de enfermagem. Se nós não temos processos gerenciais como um todo muito bem organizado, nós não vamos conseguir aplicar o processo de enfermagem. Se nós não temos, por exemplo, protocolos de receber o paciente, de triar esse paciente, de atender e retornar, nós não vamos conseguir aplicar o processo de enfermagem adequadamente, tá? Então, nesse contexto, todos esses 3 tópicos são fundamentais e trabalham de forma interligada, tá? Não, a gente não consegue fazer ou um ou outro, é de forma interligada. Uma observação muito significativa é que, quando nós falamos em processo de enfermagem, nós estamos falando de um instrumento metodológico que é privativo do enfermeiro. Quando nós falamos em instrumentos da SAI, esses instrumentos não necessariamente vão fazer parte único e exclusivamente da equipe de enfermagem. Nós temos instrumentos da SAI que sistematizam a nossa assistência, o gerenciamento da nossa assistência como um todo, que também são compartilhados por outros profissionais, como, por exemplo, o exemplo que eu dei do protocolo de higienização das mãos. Faz parte de um processo gerencial de uma forma macro, mas não apenas o enfermeiro e o técnico de enfermagem compartilham desse protocolo. Fisioterapeuta também, nutricionista também, equipe médica também, todos de forma multidisciplinar. Então, quando nós falamos em SAI, instrumentos da SAI, nós não falamos em instrumentos que são exclusivos da equipe de enfermagem, tá? Agora, o processo de enfermagem é exclusivo do enfermeiro, não é nem da equipe de enfermagem, é exclusivo do enfermeiro, tá? Então, nós temos, vamos para um exemplo, eu tenho a Jeane, que tem o consultório dela. Ela, se porventura a Letícia fosse técnica de enfermagem, a Jeane vai realizar todas as etapas do processo de enfermagem, a realização intelectual e também prática, mas a Letícia vai auxiliar, levantar os dados e implementar as atividades de cuidados que foram prescritas pela Jeane, tá? Então, nesse contexto, a gente consegue separar o que é do enfermeiro e o que é da equipe. Então, nós precisamos necessariamente de tudo isso, da SAI, das teorias de enfermagem, do processo de enfermagem, para que a gente consiga implementar o nosso conhecimento técnico, o nosso conhecimento técnico-científico e o nosso conhecimento técnico-científico e humanístico. E é aqui que a gente consegue observar também a vertente que a enfermagem trabalha, tá? Antigamente, nós trabalhávamos muito na vertente biológica, e desde Florence já havia a necessidade, ela já falava sobre a necessidade de haver uma diferenciação entre a enfermagem e a medicina, justamente porque nós tínhamos uma visão biológica, de atendimento biológico, tá? E hoje nós não atendemos apenas o biológico, nós atendemos o psicológico e também o social e também o espiritual, tá? Então, nesse contexto, nós já observamos a nossa diferenciação. Aqui, para complementar o que nós falamos no slide anterior, eu trouxe a SAI como
um instrumento que possibilita o foco no nosso paciente, para que a gente consiga prestar assistência de uma forma segura e trazer visibilidade ao nosso trabalho, tá? Então, nós temos uma grande dificuldade de nos mostrar como ciência, de mostrar o quão imprescindível é o nosso trabalho, a nossa assistência, a nossa ciência, porque a gente não documenta isso e muitas vezes a gente faz assistencialmente todas as etapas do processo, nós fazemos todas as atividades pautadas na sistematização da assistência de enfermagem, dentro de um raciocínio que está vinculado a uma teoria de enfermagem, mas a gente não documenta isso que é realizado.